Olá galera, vamos a uma videoaula sobre inglês instrumental. Meu nome é Jefferson Souza, estou no primeiro período de Tecnologia em Sistemas para Internet. Nesta videoaula falaremos sobre o tempo verbal Presente Simple. O presente simple é utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente, ou seja, ações que fazemos com frequência e que ocorrem com frequência no nosso dia a dia. Este também é usado para expressar sentimentos, desejos, opiniões e preferências. A seguir veremos a forma correta de escrever estes verbos neste tempo verbal. Na afirmativa, na terceira pessoa do singular, acrescentaremos ao verbo S, ficando sujeito, he, she, it, verbo mais S. Quando o verbo termina em Y precedido de consoante, retiramos o Y e acrescentamos IES a este verbo, ficando sujeito mais verbo sem o Y, colocando IES ao final deste verbo. Se o verbo termina em O, SS, CH, SH e X, acrescentaremos ao final deste verbo ES, ficando sujeito mais verbo mais ES. Como nestes exemplos. Verbo terminado em Y, precedido de consoante, retiramos o Y e acrescentamos IES. Neste outro exemplo, verbos terminados em CH, SS e X, acrescentamos ES. Aos demais verbos, apenas acrescentamos S ao final destes verbos. Na afirmativa, na primeira e segunda pessoa do singular, o verbo não há variação, ou seja, o verbo será escrito da sua forma original, ficando sujeito mais verbo principal. Na negativa, na terceira pessoa do singular, utilizaremos o verbo auxiliar dois, ficando sujeito da frase, he, she, it, verbo auxiliar dois, negação not, que na forma abreviada fica does, mais o verbo principal. Vejamos nestes exemplos. Sujeito, verbo auxiliar mais negação na forma abreviada, verbo principal e o restante da frase. Sujeito, verbo auxiliar mais negação na forma abreviada, verbo principal e o restante da frase. Na negativa, na primeira e segunda pessoa do singular, utilizaremos o verbo principal do, ficando sujeito da frase, verbo auxiliar do, mais a negação, mais verbo principal. Aqui ficando sujeito, verbo auxiliar mais negação na forma abreviada, verbo principal, restante da frase. Sujeito, verbo auxiliar mais negação na forma abreviada, verbo principal e o restante da frase. Na interrogativa, na terceira pessoa do singular, igualmente nas formas negativas, utilizaremos o verbo auxiliar dois. Porém, este verbo vem antes do sujeito, ficando dois, sujeito da frase, verbo principal, mais restante da frase. Vejamos estes exemplos. Verbo auxiliar dois, antes do sujeito, sujeito, verbo principal. Vejamos o outro exemplo.
verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. A forma interrogativa na primeira e segunda pessoa do singular, utilizaremos o verbo auxiliar do. Este utilizado sempre antes do sujeito da frase, ficando verbo auxiliar, sujeito, mais verbo principal e restante da frase. Ficando verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, restante da frase. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e o restante da frase. As W question na terceira pessoa do singular ficará as W question, que são utilizados para perguntas, o verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e complemento. As W question na primeira e segunda pessoa do singular ficará a W question no começo da frase, o verbo auxiliar antes do sujeito, o sujeito da frase, verbo principal e o restante da frase. E a nossa videoaula foi essa, galera. O Presente Simples é só isso. E até a próxima videoaula.